rapaziada, beleza? Bom, nesses últimos dias eu estive em dois lugares muito importantes da Força Aérea, que, que foram o Parque de Materiais da Aeronáutica e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, perdão. Eu até tinha escolhido outro tema para trazer essa semana, mas por conta disso eu achei legal trazer aqui para vocês, né, e falar uma coisa muito importante que eu vejo muita gente falar algumas besteiras por desconhecimento também. Aqui eu quero deixar até o agradecimento para o pessoal de lá que me recebeu muito bem, eu e o grupo que eu tava, né? Se esse vídeo parar nas mãos de vocês, muito obrigado. E é isso. E eu também quero agradecer a todos aqui que ajudaram, que finalmente chegamos na marca de 1.000 inscritos, né? Eu percebi que nesses últimos dias deu um belo impulsionamento, né? Então eu acredito que vocês me ajudaram bastante nisso e agradeço muito por isso, né? Agora eu só preciso ver como funciona direitinho, porque eu ainda não consegui fazer os negócios direito. Mas eu preciso parar aqui, estudar um pouco como faz isso e começar a melhorar o canal, né? Mas já desde agora já agradeço muito, porque essa primeira marca a ser batida, né? Já alcançamos. E isso tudo aqui é para vocês, né? Então eu agradeço e vamos para cima, né? Mas vamos lá. Eu dividi assim o raciocínio em três partes, né? A parte mais tecnológica, a parte mais logística e a operacional, né? Claro que eu não vou conseguir, não vou entrar muito em detalhes, né, hoje, até porque eu vou tentar resumir ao máximo, né, para não ficar um vídeo muito grande, né? Eu sempre faço isso em todos os vídeos, mas é que tem coisa que realmente não tem como reduzir muito, que nem o último, né, que deu quase 40 minutos. É, eu ainda cortei coisa, gente. Então, não acredito, eu faço o mais rápido possível. Quer dizer, o mais enxuto possível, né, o vídeo, para tentar não ficar muito longo, porque o tempo é precioso para todo mundo, né? Mas antes de a gente começar a falar sobre o projeto em si, eu preciso esclarecer algumas coisas antes, né? O projeto de aquisição do novo caça, ele se deu assim por bastante tempo, ele foi um processo bem longo. E, na verdade, ele é o segundo, porque o primeiro não funcionou, né? Desde a década de 90 a gente estava tentando ah, adquirir um novo caça, né? Porque os nossos F-5 são um projeto de 1970 e pouco. Então, os caças, por mais que eles já estejam modernizados e que a gente ainda consegue usar eles bem, tem uma hora que eles já começam a apresentar obsolescência, né? Ou seja, começam a ficar um pouco velhos já. Então, tá na hora de trocar. E a gente veio tentando, né, desde a década de 90, é, adquirir um outro meio, né? Então o que acontece? O último, né, que teve que ser o FX2, ele teve quatro concorrentes. O F-16 americano, o Sukhoi, se não me engano, o S-30, o Rafale francês e o Gripen sueco. E muita gente fica falando por aí, ah não, tinha que ser o americano, tinha que ser o russo, né, o francês, né? Mas o que o pessoal não sabe é que, tipo, os militares da Força Aérea, eles estudaram a fundo, assim, tudo que você pensar, eles estudaram para decidir, né? Tanto com pilotos de teste também para ver se aquilo que estava escrito na nota é verdadeiro, né, e tal. Então, justamente por isso, a gente não escolheu o caça russo, porque que nem o brigadeiro que falou comigo lá no DCTA, ele falou, pô, eu acreditava que o melhor caça era o russo, né, o Sukhoi. Só que depois que o piloto de teste foi lá, eles viram que algumas coisas não estavam bem como estava escrito lá na ficha técnica. Então, no fim das contas, ele foi cortado. E aí vai ter outros pontos que eu vou falar mais pra frente também. Então o pessoal fica muito naquela. Ah, é tipo super trunfo, na verdade. Se você for ver na internet, quase tudo que se fala é super trunfo. Ah, isso aqui faz 2.100 e poucos quilômetros por hora. Ah, isso aqui faz 1.900. Ah, isso aqui é melhor então. Mas não é assim, né? Tudo tem muitas peculiaridades, né? Nada é tão simples na vida militar. Então, o pessoal fala muita besteira por aí, né? E os Rafale tem uma questão que, assim, a decisão para esse tipo de coisa, ela não é
técnica totalmente. Os militares, isso não só no Brasil, tá? Em qualquer lugar do mundo. Os militares, eles estudam e dão o parecer deles. Mas quem decide, aqui no caso do Brasil, pelo menos é o presidente, né? Então, são sempre decisões políticas. Então, o Rafale, por exemplo, todo mundo tinha quase certeza que ia ser o Rafale, porque o Lula, que era quem estava responsável na época, né? Era o presidente do país na época, ele estava com uma aproximação muito grande com o presidente francês, que ia falar Macron agora, mas não era o Macron, eu esqueci o nome do cara. O Sarkozy. Então, ele estava querendo, ele quando o brigadeiro lá falou, né, que quando foi para tomar a decisão, ele falou, eu vou querer o Rafale. Só que os militares falaram, não, olha isso aqui, ó. Não, o caça é para ser o Gripen, né, por uma série de coisas. Então, a decisão ela é sempre política. Muita gente fala, o Gripen foi porque eles pagaram, eles compraram a licitação, né? Só que, cara, isso é uma coisa absurda de falar, até é ridícula, na moral. Mas, resumindo, é isso. Então, eu vou explicar aqui o porquê que o Gripen foi a melhor escolha e por que ele é o mais adequado para a nossa realidade e para a nossa doutrina até. Bom, na parte tecnológica, eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque eu não sou nenhum especialista, não manjo tanto, né? Mas eu vou explicar dois pontos que, assim, por cima já dá para entender. O Gripen era o único desses projetos, né, o único desses caças, que a gente ia conseguir ter a transferência de tecnologia. Isso é uma coisa extremamente importante. Porque acontece? Tem muitas coisas, mas, por exemplo, se acontecer uma guerra, a gente vai poder produzir quantos a gente precisar, né? Ou mesmo sem guerra, a gente vai poder produzir quantos a gente precisar. E a gente não vai ter a dependência deles, né? Porque, por exemplo, hoje a gente usa o F5. Eu vou entrar em mais detalhes na parte de logística, mas vamos lá. Tudo que a gente precisa pedir para os Estados Unidos. Se a gente precisar de mais caças, tem que pedir para eles comprar outros. A gente só vai ter aqueles caças que veio no pacote que a gente comprou. Ou seja, vamos supor, o contrato fala 30 caças F-16. A gente ia ter os 30 caças. Se um deu problema, vai ter que pegar outro? Não, vai ter que fazer outro processo de compra de mais um lote lá. Então a gente não fica meio que na mão dos caras também, né? Fora todo o apoio de assistência técnica, um monte de coisas desse tipo, que isso é inclusive um dos maiores problemas com os meios russos, que eles, por exemplo, a gente passa muito isso com o nosso Sabre, que é um helicóptero russo. Ah, ele é a gente escolheu ele justamente porque ele é fantástico, ele é um dos melhores que tem, se não o melhor helicóptero. Só que para você conseguir peça, conseguir o apoio, a manutenção, os negócios lá, é uma burocracia muito grande. Então é complicado. E mesmo com os americanos, que são nossos parceiros, não é tão diferente não. É complicado também. Então a gente podendo produzir aqui ajuda muito, né? E tem outra coisa. A nossa aquisição de tecnologia, ela não foi simplesmente os caras chegarem e falar, é assim que se faz. Não. O Gripen Echo, que é o nosso caça, né, o E e o F, né, Echo e Foxtrot, eles são projetos novos, né, eles são continuações do Gripen, que o Gripen já é um projeto um pouco mais antigo, mas ele tem assim, vários modelos, né? O mais antigo era o A e o B, aí depois veio o C e o D, que era o que a Suécia usa até hoje, e desses está vindo o E e o F, ou seja, são projetos novos. E a gente está ajudando a desenvolver junto com a Suécia. Então, isso é muito importante que, como eu falei, a gente não está simplesmente aprendendo como se faz ali. Tipo, o pessoal fala, é assim que se faz. Não, a gente está aprendendo junto a fazer, na prática. A gente está desenvolvendo junto. Tanto que a parte da aviônica e vários componentes são brasileiros. Então, a gente está conseguindo muita expertise, né? E isso é por conta do projeto do Gripen. Se fosse outro, a gente não ia ter não ia ter aprendido. E o que isso traz? Quando a gente for desenvolver os nossos próprios aviões, a gente já vai ter um conhecimento muito maior em várias áreas que a gente está aprendendo agora com o Gripen. A parte da logística, como eu já tinha falado um pouco agora há pouco, né? Essa cadeia logística eu vi muito bem como que funciona lá no PAMA, que é o Parque de Materiais da Aeronáutica. Eles explicaram muito bem, é muito complexo, né? E apesar de a gente, por exemplo, o F5 a gente usa muito, né? Que é o nosso principal caça de combate. A gente tem muita peça, a gente tem bastante coisa dele. Por quê? Porque a gente usa muito. Só que mesmo assim, é uma cadeia logística um pouco complicada, porque a gente tem que pedir toda vez
uma remessa de peça X lá dos americanos. E tem que vir de navio, e etc e tal. Tem é uma cadeia complicada. Agora, a gente produzindo aqui, ainda mais que uma das fábricas vai ser aqui em São Bernardo e o pão é aqui no Campo de Marte, aqui em São Paulo mesmo, é muito perto, entende? Então facilita muito a cadeia logística. E outra, a gente não vai precisar comprar remessas e remessas das mesmas peças e X. A gente vai poder ter um serviço on demand praticamente, né? A gente vai precisar de tantas peças X, a gente vai lá e pede e os caras vão produzir aquele tanto de peça. Então, vocês percebam que a cadeia logística vai ficar muito mais enxuta, muito mais simples, mais rápida, mais prática, né? Então, isso vai ajudar muito. E o outro ponto, nem é tão logístico, mas eu acho que é importante ressaltar também que, assim, além de reforçar muito nossa indústria de defesa, a grana das vendas e tal, mas a gente está numa crise, né, tentando sair de uma crise com desemprego altíssimo, e a indústria de defesa, ela está gerando milhares de empregos, diretos e indiretos. Eu posso estar falando besteira, se eu não me engano, eu vi em algum lugar, eu acho que é 20 mil só no projeto do Gripen. 20 mil empregos por causa desse projeto. Então, ajuda muito, né? E além de movimentar, né, mais ainda a economia, né? Porque, por exemplo, ele não vai produzir do zero. Ele vai precisar de aço, vai precisar de cabeamento, sei lá, borracha, tudo que precisar, né? Então, vocês entendem que é uma coisa que ajuda muito toda a economia nacional. Agora a parte operacional, né? Que eu vou simplificar bastante, mas eu vou, acho que dar uma bela ilustrada para vocês entenderem um pouco. Uma coisa, para começar, assim, bem importante, é que os caças, né? Os jatos, os aviões de combate, eles não são baratos, né? E não é nem só de comprar. Para você operar ele, é caro, né? Porque eles consomem muito combustível também. A maioria, né? Claro que depende, cada um tem a sua peculiaridade, mas a maioria desses, eles consomem muito combustível. E isso faz o que? A hora voo deles é muito cara. Então, tem muitos países que eles estão procurando aviões que sejam mais econômicos, né? Não é só carro que a gente quer economizar. Não, os aviões também. Porque senão, pensa o quanto você vai pagar para um caça caro ficar no ar. Você pode ter outro operando por muito mais tempo, ou então mais caças operando, né? Aviões, né? Voando pelo mesmo preço que você vai pagar em um só. Então, isso é uma coisa relevante. E o Gripen, ele é um avião bastante econômico. Ele, assim, comparando com os outros, é ridículo. E isso ajuda bastante pra gente, que se a gente pensar que nós até somos um país rico, mas temos forças armadas pobres, né? Apesar de serem grandes e importantes, mas não temos tantos recursos. Então, isso é uma questão muito importante. Tendo a ver com isso também, o Gripen, ele é um sistema, até por conta da doutrina sueca, ele é o máximo possível simplificado a operação dele, né? Então, eles tentam otimizar o tempo de tudo ali, que é a doutrina sueca. E para a gente vale muito nesse sentido. A equipe de apoio dele precisa de no máximo 6 pessoas, né? Para mecânico, para tudo ali, né? Então é muito menor do que as equipes que precisam para alguns outros aviões, que aí cada um precisa de um tanto mais, né? Por exemplo, num porta-aviões, se eu não me engano, para cada piloto, né, tem 30 outros militares auxiliando ele em várias funções, no porta-aviões americano. E um outro ponto é que o processo inteiro de reabastecimento, de remuniciamento e o preparo todo de uma missão para outra leva menos de uma hora. Assim, é uma coisa bem rápida, né? Então, comparado com outros aviões e caças de combate nesse sentido, eles geralmente demoram muito mais. Eu já vi alguns que são 3, deve ter outros que sejam mais também, não sei. Então, percebam que é uma coisa que ajuda muito. Numa ocasião de conflito mesmo, facilita muito, né? Então, nesse ponto só em si já dá para entender que foi uma boa escolha. Mas tem outros pontos, vamos continuar. Um ponto que eu acho bastante relevante
é que a gente pode ver até em outros aviões nossos, como o Super Tucano e o KC-390 Millennium, é que o Gripen, ele também foi desenvolvido para ter um trem de pouso, vamos dizer assim, né? Ele é bem rústico, né? Ele consegue decolar e pousar em pistas bem rudimentares. E isso para a realidade brasileira é muito importante, né? Como eu falei no vídeo das infraestruturas, o Brasil tem, oficialmente, né, pelo que eu vi os dados oficiais, tem mais de 2.000 aeroportos. Só que a grande maioria desses são aquelas pistas de, sei lá, terra batida, que são para aviões de pequeno porte ali, né? Monomotor, né? Os teco-teco, né? Que a pessoa fala. Então, assim, os Gripen conseguem decolar dessas pistas. Então, numa eventualidade de um conflito, que os aeroportos, em qualquer conflito, são alvos prioritários. Prioritários. Porque você impede a aviação do outro país de decolar. É simples, né? E a própria doutrina sueca também pensa nisso, né? E quando eles desenvolveram o Gripen, eles pensaram nisso também. Então, o que acontece? O Gripen, além de ele precisar de uma pista de pouso, né, e decolagem bem menor, ele precisa de muito menos espaço para decolar, ele consegue decolar de pistas impróprias para aviões, né? Tanto que na Suécia ele foi desenvolvido para poder decolar de rodovias. E claro que aqui ele também vai poder. Então, tá vendo que isso ajuda bastante o Brasil? Além de poder das pistas rudimentares que a gente tem por aí, pode das rodovias também, que o Brasil tem milhares, né? Tem pra caramba, né? Que até falei também na questão da infraestrutura. Então, na minha opinião, encaixa perfeitamente para o nosso país. E eu vou falar só mais um ponto que eu acho extremamente importante aqui, que o pessoal hoje em dia fica muito, caça stealth, tem que ser stealth, do F-35, F-22, do projeto novo russo, eu esqueci o nome, o J-20 também da China. E eu acho isso uma grande besteira, para falar a verdade. Claro que eu não sou especialista, essa é a minha opinião por tudo que eu estudei. Por quê? Stealth é ruim? Não, é claro que é bom. É uma coisa muito fantástica, é muito útil por enquanto. É muito bom. Só que o pessoal foca tanto no stealth que deixa um pouco de lado as outras coisas, né? Por exemplo, o F-35 é um caça fantástico, com certeza. Só que por toda a parte stealth, ele carrega muito pouco armamento. E tem outros pontos também que eu não vou entrar no detalhe agora que, assim, são contras, né? Tem os prós e os contras. Eu acho que os prós são muito menores que os contras, né? E por que disso? Tudo, tudo que existe de armamento em toda a história foi feito como? Você desenvolve uma coisa nova que você ganha assim uma vantagem, daqui a pouco vão desenvolver a defesa contra isso. E é assim que sempre foi a corrida armamentista. Tem gente que fala, né, acho que foi alguém famoso, mas agora não vou lembrar quem foi. Falou que a história, né, é uma grande corrida armamentista entre as armas de ataque e as de defesa, né? Sempre tem uma indo à frente da outra, né? E o que acontece? Eu tô falando isso por quê? Beleza, hoje os caças stealth são, entre aspas, invisíveis. Logo, logo, eu não duvido que, assim, daqui a poucos anos vão desenvolver ferramentas, né? Assim, vão desenvolver formas de captar esses caças. Aí tudo que você investiu para ser stealth, você perdeu, porque ele vai ser visível, vai ser detectável, no caso, né? Então, eu acho que não adianta, sabe isso? Eu acho que o verdadeiro stealth é justamente o que investiram no Gripen, que é o quê? Guerra eletrônica. Essa é a minha opinião, né? Aí, se for possível, a gente procura em outros lugares, né? Talvez algum especialista para falar isso. Mas, continuando. Por quê? O Gripen, ele visualmente é um caça comum, né? Convencional. Então, ele tem os armamentos embaixo e tudo mais, né? E até por isso, o Gripen ele tem uma capacidade de armamentos muito maior do que esses caças stealth, né? Mas isso tem outro ponto, eu vou falar mais tarde. Ah, ele, por si só, é detectável por qualquer radar, né? Mas ele tem uma assinatura pequena também, tá, gente? Mas vamos lá. Só que o Gripen, ele é um caça que ele é bastante voltado para a parte de guerra eletrônica, né? Então, o que funciona, para quem não entende?
vamos supor que tem um radar aqui e o Gripen vindo. Ele tem vamos dizer assim, ele tem um armamento, né, que ele emite ondas lá que zoam esse radar. Eu tô falando bem a grosso modo só para quem não entende começar a entender. Então o que acontece? O radar não vai identificar ele. Ou ele vai achar que tem 50 mil caça, ou ele vai achar que é uma nuvem de gafanhoto, alguma coisa assim, mas não vai identificar que é um caça, né? Então vai embaralhar a percepção do radar, né? Ou seja, os caras não vão conseguir identificar a realidade ali da situação e o Gripen passa e faz a missão dele, né? E o que acontece? Ah, mas isso não é stealth. Não é stealth. Só que vocês entendem que o resultado teoricamente é o mesmo, né? E outra, logo logo vão fazer uma contramedida para essa parte aqui. Só que é só você atualizar o software. É muito mais prático e barato do que ter que fazer outro caça, que é stealth, que eles vão ter que desenvolver mais tecnologia e depois vão ter que tem muito contra e depois vai dar na mesma, entendeu? Então, na minha opinião, é muito mais benéfico que seja guerra eletrônica do que stealth, tá? Não sei se ficou muito claro aqui, eu já me alonguei um pouco, né? E só para finalizar, né, que eu comentei a parte da capacidade, o Gripen, ele é um caça bem versátil, né? E ele tem vários pods, ele consegue carregar bastante armamento de uma vez só. Ele consegue fazer várias missões diferentes, inclusive, na mesma... Como posso falar? Na mesma missão, né? Na mesma... Assim que ele decolar, ele pode carregar vários tipos diferentes de armamento e fazer vários ataques diferentes na mesma missão. Acho que deu para entender, né? Bom, aqui, como eu falei, é só um panorama geral, né, para vocês entenderem como foi importante a escolha do Gripen para o Brasil, né? E assim, foi uma escolha muito acertada, tanto que os militares bancaram essa decisão, falaram, meu, tem que ser essa aqui, porque como eu falei, né, o Lula queria o Rafale, mas os militares falaram, pô, cara, não vai ter como, vai ter que ser o Gripen, né? Então, apesar de a gente estar pagando um pouco mais caro, teoricamente, por cada caça, por conta da transferência de tecnologia, no fundo vai ser muito mais benéfico para a gente, né? E como eu falei, né, eu vim trazer esse vídeo para destacar um pouco a importância, porque tem muita gente por aqui que não entende a importância, né, não tem algumas informações e começa a falar, não, que tinha que ser X, tinha que ser Y, né? Então, é só para contribuir um pouco com essa formação da opinião de vocês, né, sobre esse tema. E como eu falei, né, uma homenagem ao pessoal lá da Força Aérea, né? E até nisso eu falo, confiem não só na Força Aérea, né, mas nos nossos militares. Mas nesse caso, né, confiem na Força Aérea, né, que os caras são muito bons. O que eles fazem lá é fantástico. Isso eu vi com meus próprios olhos, né? Então, os caras não brincam em serviço, né? E confiem que os caras fazem as escolhas certas. Então, por hoje é isso, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, né? Eu espero que eu tenha ficado claro aqui, não sei, né? Às vezes eu vou falando da minha cabeça e parece que, sei lá, né? Às vezes fica um pouco mais difícil de entender, mas eu espero que vocês tenham entendido legal. Como eu sempre falo, bom, se inscrevam no canal, né? Deixa seu like se você gostou do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer informação extra que você tiver, por favor, fique à vontade e coloca aqui embaixo. Vocês me ajudaram muito, mas agora daqui pra frente é sempre assim. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você achar que gosta desses assuntos e com quem você acha que pode ter uma formação melhor, né, com esses vídeos também. Manda esses vídeos para eles. E eu agradeço mais uma vez por toda a ajuda, por todo o carinho que essa comunidade tem me dado, né? Eu fico muito contente de ver os comentários de vocês, que vocês me dão uma alegria muito grande de continuar aqui, né? Então, eu agradeço mais uma vez e a missão continua, viu, gente? Então, até pau na máquina. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.